Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais uma videoaula do nosso curso, tá? Bom, na aula passada, o que a gente conseguiu fazer? A gente conseguiu tá mandando a nossa rota post aqui, através do nosso Ajax, aqui na nossa rota get publicações, tá? Então a gente vai estar continuando na videoaula passada, tá? Então vamos lá. A gente estava retornando aqui, ó, o nosso vardump, que é o nosso índice da página, o ID do usuário e o feed, se é verdadeiro ou falso, tá? Então o que a gente vai estar fazendo agora? A gente vai estar recuperando as informações no caso, as publicações dessas informações que a gente tem aqui, do índice da página, do ID do usuário e do feed, se é apenas o nosso feed ou se é o perfil de um usuário, beleza? Bom, para a gente estar trazendo as publicações de um perfil, de um ID, a gente já tem pronto. Se a gente voltar aqui no nosso Home Controller, observe o seguinte, que a gente está verificando, a gente tinha comentado aqui, ó, usuário controller verify login, a gente tinha comentado essa linha, tá? A gente não pode comentar essa linha, vamos descomentar aqui, porque essa rota feed aqui só vai ser permitida acessar com o usuário logado, tá? Então foi um erro meu aqui a aula passada, beleza? Só que aqui a gente tem o seguinte, a gente tem aqui a variável publicações, que está instanciando uma nova publicação, tá? E aqui a gente está pegando o resultado das publicações na função getFeedPublicação. Essa função aqui, getFeedPublicações, está lá no nosso modelo de publicação. Então, se a gente vem aqui, ó, Models, Publicação, a gente tem aqui, ó, getFeedPublicação. E aqui a gente já deixou preparado a nossa função para pegar as nossas publicações. Ela está pedindo aqui um ID, está pedindo aqui um limite, que por padrão é 10, e está pedindo aqui um offset, beleza? E o que a gente vai ter que fazer então? A gente simplesmente vai ter que passar essa função get publicações aqui lá para o nosso controller de publicação agora, tá? Então vamos fazer o seguinte, a gente pode estar apagando aqui, onde a gente comentou na nossa info, publicação, tá? Que a gente não vai estar utilizando. E a gente vai estar recortando essa variável aqui, ó. Apenas essa linha. Resultado é igual a publicações, get feed publicações. Ctrl X, tá? Vamos estar apagando essa linha aqui e agora podemos deixar a nossa rota de feed apenas assim. Ctrl S para estar salvando e podemos fechar por enquanto aqui Home Controller, que a gente não vai utilizar ela agora. A gente vai vir aqui agora na nossa publicação controller, tá? E aqui a gente vai estar colando essa linha que a gente copiou de lá. Então aqui a gente vai ter aqui, ó, o nosso resultado é igual publicações, get feed publicações com o ID aqui da seção do usuário logado. Só que aqui não vai ser mais o inteiro aqui do usuário, da seção o ID do usuário logado. Vai ser o que? Vai ser a variável que a gente está passando agora para essa função, que é ID do usuário aqui. Então a gente vai substituir essa variável aqui, ó, Ctrl C, por essa seção aqui, ó. Agora ficou inteiro o ID do usuário passado, tá? E aqui a gente não vai trazer mais 10 publicações por página. A gente vai estar, como a gente tem poucas publicações, a gente vai trazer 3 publicações aqui por enquanto por páginas, tá? Quando a gente for publicar efetivamente essa rede social lá no nosso servidor, a gente muda aqui para 10 por página, para ficar melhor e menos consultas no nosso banco de dados, tá? Bom, aqui, por padrão, a gente não estava passando um parâmetro, só que aqui agora a gente vai estar passando mais um parâmetro, que é o parâmetro aqui, ó, offset, onde a gente vai definir a partir de qual ID, a partir de qual página a gente vai estar pegando aqui na nossa consulta, tá? E para fazer isso vai ser bem simples, mas bem simples mesmo, tá? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai utilizar essa variável aqui, ó, índice page, tá? Então vamos colocar ela aqui, ó. Vamos declarar ela como um inteiro, vamos estar convertendo ela para um inteiro, tá? Então aqui vai ser índice page, underline page. Opa, esqueci aqui do nosso cifrão, né? Para se tornar uma variável. Então vai ser índice page. Só que não vai ser apenas índice page, vai ser índice page vezes o número de limite. Então a gente colocou aqui, definiu com limite 3. Então vamos estar colocando aqui 3. Então ela vai ser 3 por vez. E para estar realmente convertendo isso aqui, a gente faz o seguinte. A gente coloca um parênteses aqui, ó. Opa, a gente vai colocar um parênteses assim para aqui, tá? Para não dar nenhum erro. Esse parênteses fecha com esse daqui, tá? Esse aqui, no caso, fecha com esse. Então, primeiro a gente está fazendo uma multiplicação aqui dentro e convertendo essa multiplicação para um número inteiro, tá?
Para não dar erro ainda, a gente faz o seguinte, a gente primeiro converte para um número inteiro. Então, o que está acontecendo aqui, ó? Deixa eu dar um espaço aqui para a gente entender melhor o que está fazendo, tá? Aí, deixa eu diminuir um pouco aqui. Ah lá, agora a gente vai conseguir entender o que está fazendo. O primeiro parênteses aqui é uma conversão de inteiro. A gente está retornando aqui, está conseguindo pegar como uma string. Ele está passando o nosso JS aqui, ele está como que eu posso dizer? Ele está enviando um JSON como uma string aqui no ID do usuário e no índice da nossa página, tá? Só que aqui a gente não precisa dele como string, a gente precisa dele como um número inteiro. Então, esse primeiro parênteses aqui, a gente está convertendo aquele número para um número inteiro. Então, no caso, 1. Tá? A gente depois está fazendo o seguinte, pegando esse número 1 e multiplicando por 3. Então, é esse segundo parênteses aqui. Então, a gente está convertendo e transformando ele no número. Então, vai passar aqui para a nossa variável publicações, getFeedPublicação, a gente vai passar o número totalmente convertido e multiplicado. Então, aqui vai vir o 3. Na página 2 vai vir um 6 e assim por diante, tá? Então, a gente vai deixar com esse espaçamento aqui para você estar entendendo o que está acontecendo aqui nessa multiplicação. A gente poderia fazer essa multiplicação aqui fora e estar passando direto à variável, mas vamos estar passando assim para ficar mais simples e estar economizando uma linha de código aqui, beleza? Bom, o que a gente precisa estar arrumando aqui ainda? Aqui a gente não existe essa variável publicações. Por quê? Essa variável publicações era uma instância do new publicação. E aqui a gente já tem a instância da publicação. Se a gente vem aqui na função construtor, ó, a gente tem this publicação é igual a new publicação. Então a gente vai estar passando a variável this publicação em vez dessa variável aqui, ó, publicações, tá? Então vamos estar colocando aqui, ó, this publicação, pegando a função getFeed publicação lá do nosso modelo, tá? Então aqui a gente vai ter o nosso resultado, tá? Mas vamos estar renomeando essa variável para publicações, apenas para a gente estar conseguindo visualizar ela, tá? Para ficar um pouco melhor nossa variável aqui, o nome da nossa variável, tá? E agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai estar dando um vardump nessas publicações aqui, tá? Então vamos dar um vardump aqui nela, podemos apagar esse ID do usuário e esse feed, tá? Então vamos lá, ah lá, temos agora publicações dando um vardump aqui. O que é para acontecer agora aqui? Aqui a gente estava retornando as 3 strings, que eram os valores que a gente estava passando para lá. Agora é para a gente já ter a resposta das nossas 3 últimas publicações, tá? Então vamos dar um F5 aqui na nossa página. Vamos vir aqui na função post get publicações e temos lá um array com 3 publicações. O ID 0 é a primeira publicação, com todo o nosso caminho da nossa foto, a foto do nosso usuário, da mesma forma que a gente já estava recebendo naquela hora. Temos aqui o ID 1 e o ID 2, que é a nossa terceira publicação. Então já está funcionando perfeitamente. A gente já tinha deixado pronta essa função getFeed publicações, beleza? Então a gente pode fazer o seguinte, a gente já pode estar retornando a nossa resposta para o nosso arquivo JS aqui, para a gente estar tratando a nossa resposta aqui e construindo o nosso HTML, tá? Então, como que a gente vai estar fazendo isso? A gente vai fazer aqui, ó, resposta retorno, que vai dar um retorno nessas publicações aqui, tá? Então, vamos fazer o seguinte, vamos copiar essas variáveis aqui em cima, Ctrl C, vamos estar colando aqui embaixo, e a nossa resposta de status aqui vai ser 1, tá? A gente não vai redirecionar a página, a gente vai escrever aqui publicações, tá? E essas publicações, escrevi publicações, aqui, publicações, vai ser essa variável aqui, publicações, beleza? Deixa eu colar aqui a variável publicações e a gente vai dar um retorno com essa resposta aqui. Então aqui no nosso JS a gente já vai ter a nossa resposta aqui bonitinha, beleza? Então a gente vai dar um Ctrl S aqui, deixa eu arrumar um pouco esse espaçamento e deixa eu apagar esse vardump daqui. Ctrl S para estar salvando, tá? E aqui no nosso JS a gente já está recebendo a nossa resposta aqui, nosso response. E aqui a gente vai precisar fazer aquele laço de repetição. Lembre que eu renomeei aqui, ó, para publicações, response, publicações. E aqui na nossa resposta de retorno eu coloquei o mesmo nome, publicações, porque a gente vai estar dando um laço de repetição nessa índice aqui, publicações, beleza?
Então a gente tem que ter o mesmo nome aqui. Então vamos descomentar essa função aqui, tá? E aqui a gente pode descomentar aqui embaixo também, que a gente vai estar utilizando agora. Então aqui a gente já está dando um laço de repetição na variável publicações, que a gente vai estar recebendo aqui nesse índice aqui, tá? A gente pode dar um Ctrl S aqui. E aqui a gente vai começar a construir o nosso HTML, tá? Lembrando que a gente deixou salvo aqui, ó, a estrutura do nosso HTML, tá? Então, deixou salvo aí, vai copiar ela agora, tá? A gente pode estar pagando essa variável loop, pode estar pagando essa aqui em cima, e a gente vai estar começando a construir essa variável aqui, ó. Vamos dar um Ctrl C nela inteira, tá? E vamos estar colando aqui no nosso JS, tá? E aqui a gente vai estar arrumando ela bonitinho, tá? Bom, primeiramente, para a gente estar arrumando ela, você percebe, se a gente só colar assim, vai aparecer erro e tal, mas isso daqui é normal, tá? Vocês lembram, se você voltar um pouco aqui abaixo, ó, vamos dar uma rolada aqui na nossa tela, aqui na nossa função lista mensagem, aqui quando a gente tem o nosso it aqui, como que a gente acessa as nossas variáveis? A gente colocou aqui, ó, MSG, então a gente acessa MSG ponto o valor que a gente está esperando, que aqui no caso é o ID underline enviou, e assim por diante, aqui a mensagem. Então aqui a gente vai acessar o seguinte, em vez de ser MSG, a gente vai acessar com o pub, tá? Então aqui, ó, vai ser o que? Pub URL do usuário. Então aqui onde tem esses variáveis variável value, a gente vai apagar e vai escrever pub, tá? Então aqui, primeiro de tudo, a gente vai pegar essas variáveis value, vou dar um Ctrl D para selecionar todas, tá? Até aqui embaixo, a última vai ser aqui, ó, caminho aqui, foto, e vou estar substituindo por pub, beleza? Então a gente vai estar acessando o pub no índice URL do usuário, tá? O que a gente vai estar fazendo agora? A gente vai apagar todas essas chaves. Então, aqui onde tem chaves, a gente vai fazer o seguinte, a abertura de chaves, a gente vai colocar ponto, a gente vai colocar aspas simples mais, tá? E onde tem fechamento de chaves aqui, a gente vai colocar mais outras aspas simples, que a gente vai estar concatenando essa variável aqui, pub URL usuário, tá? E aqui a mesma coisa, todas as linhas de baixo. Vamos concatenar aqui. Então aqui fechou mais aspas simples. Aqui embaixo, apenas nas variáveis públicas, tá? Essa variável URL base a gente vai construir depois, tá? Então aqui, abrindo chaves, aspas simples, maisinho. Fechou chaves, maisinho, aspas simples. Aqui embaixo no nome do usuário, aspas simples e mais aspas simples, apagou ali as chaves. E aqui embaixo a gente está fazendo as nossas verificações, tá? Como que a gente vai estar fazendo essa verificação? Primeiramente, a gente vai fazer o seguinte, tá? Deixa eu organizar isso daqui, ó. A gente vai fazer o seguinte, vamos selecionar tudo. Se a gente der Tab, a gente vai identar bonitinho aqui do jeito que a gente precisa, tá? Então vamos ao Tab para ficar identado bonitinho aqui. Aqui a gente vai fazer o seguinte, bem no começo da nossa div item, a gente vai colocar HTML mais igual, que a gente vai estar concatenando com essa string aqui em cima, tá? Então a gente coloca mais igual. Igualmente a gente fez aqui embaixo, ó. Então a gente colocou HTML mais igual. E aqui a gente vai fazer a mesma coisa, HTML mais igual. E aqui a gente vai estar abrindo uma aspa simples, beleza? Abriu aspa simples, foi no final da linha aqui, tá? A gente vai fazer o seguinte, vai colocar aspa simples maisinho. Na linha de baixo a gente vai abrir aspa simples. No final da linha a gente vai colocar aspa simples e mais. Aqui na linha de baixo a mesma coisa, abriu aspas simples, vai colocar aqui no final da linha, aspas simples e mais. E a gente vai fazer isso em tudo aqui, tá? Então vamos lá, deixa eu fazer aqui e eu já volto com vocês. Percebam o seguinte, que eu fiz tudo isso agora nessas linhas. Só que aqui ainda está errado, tem bastante coisa errada, tá? E percebam que aqui na última linha eu não coloquei o mais, eu coloquei um ponto e vírgula, porque eu estou terminando aqui de concatenar todas as minhas strings, tá? Aqui a gente tem o seguinte, aqui a gente tem o nosso if, que é as nossas verificações, tá? Só que esse tipo de if aqui, a gente faz lá no nosso arquivo feed.php, lá no nosso rain.tpl, são verificações do rain.tpl, e não do nosso JavaScript aqui, tá? Do nosso jQuery. Como que a gente vai estar fazendo essas verificações em jQuery então, tá? A gente vai fazer o seguinte,
Aqui em cima na div foto, na div info, tá? Opa, perdão, na div info, tá? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai tirar esse mais, vai colocar um ponto e vírgula, tá? Então, o que a gente fez? A gente terminou de concatenar essa string aqui. E aqui a gente vai fazer a verificação normal, padrão em jQuery. Então, a gente vai verificar se a variável pub, que a gente vai pegar essa da pub aqui, lembrando que a gente está no nosso laço de repetição, tá? Ponto texto for diferente de vazio. É a mesma verificação, só que uma é no jQuery e a outra aqui é da forma que a gente usava lá no RainTPL. Como a gente não está utilizando o RainTPL nesse loop aqui, a gente está usando jQuery, então a gente precisa colocar a verificação aqui do nosso jQuery, tá? Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai abrir aqui as nossas chaves, padrão, tá? E vamos estar colocando esse texto aqui, ó, específico div class texto dentro dessa verificação aqui. Então, esse if aqui a gente vai apagar e esse barra if aqui embaixo a gente vai apagar. E aqui a gente vai continuar concatenando a nossa string HTML com essa string aqui embaixo. Então, vamos colocar aqui, ó, HTML mais, mais igual essa string aqui embaixo. Ctrl X, Ctrl V aqui em cima, tá? E aqui eu vou, em vez de colocar um maisinho, eu vou dar um ponto e vírgula para terminar a concatenação, beleza? A gente pode dar um tab aqui, só para identar, ficar bonitinho, tá? Pronto, a gente concatenou agora a div texto. A gente precisa fazer a mesma coisa na pub fotos. Então, vamos colocar aqui, ó. Se a variável pub.fotos for diferente de nulo, tá vindo nulo aqui, a gente precisa colocar nulo em minúsculo aqui no nosso jQuery, tá? Então, a gente vai concatenar a nossa string aqui. Então, HTML mais igual vai ser essa que está dentro do nosso if aqui, tá? Então, aqui a gente tem o nosso if, o que está dentro do nosso if. Ctrl X, Ctrl V aqui. E aqui na última linha, a gente dá um ponto e vírgula em vez de um maisinho, tá? Então, temos lá a concatenação aqui. E esse if aqui, a gente pode estar apagando ele. Só que percebam o seguinte, a gente tem uma concatenação aqui, ó, que ficou inacabada. Temos aqui o final da nossa div, então precisamos estar colocando aqui também o nosso HTML mais igual para estar continuando a concatenação do nosso HTML, tá? Então ficou assim agora. Só que aqui a gente ainda tem um erro. Por quê? Porque aqui a gente tem um loop nas nossas fotos, tá? Então a gente precisa estar verificando e fazendo o loop das nossas fotos no nosso jQuery e não no nosso na verificação aqui do nosso RainTPL, tá? Então como que a gente vai estar fazendo isso daqui? É bem simples. A gente vai aqui no final da primeira div class galeria, a gente vai dar um ponto e vírgula. Então a gente concatenou isso daqui. Aqui agora a gente vai fazer o nosso for each, tá? Então vou escrever aqui, ó, for each, tá? Deixa assim só pra gente saber que a gente vai fazer um for each. E depois aqui a gente vai concatenar de novo o fechamento dessa div class galeria, tá? Então vamos copiar isso daqui e vamos estar colando aqui embaixo. Então, aqui em cima a gente abriu a nossa div, a gente vai ter um for each aqui no meio, e aqui embaixo a gente está fechando essa div class galeria, beleza? Como que a gente faz o nosso for each? Da mesma forma que a gente fez aqui, ó. E abre-se from, ponto each, a gente passa a variável que a gente quer fazer esse for each, tá? Então, vamos literalmente copiar essa linha aqui, Ctrl C, tá? Então, deixa eu ver aqui onde que ela fecha aqui embaixo, tá? Então, vamos copiar ela, vamos aqui no nosso for each, a gente vai colar ela, vamos fechar aspas e fechar os parênteses aqui, tá? Fechando os parênteses, a gente precisa dar o nosso ponto e vírgula. Então, aqui a gente fecha as chaves e fecha o parênteses aqui desse response aqui, tá? Então, aqui a gente vai colocar o nosso for each das nossas fotos. Só que aqui não vai ser response publicações, vai ser o quê? Vai ser pub fotos, porque a gente vai dar um for each nesse pub fotos aqui, tá? Então vamos colocar aqui, ó, pub fotos, beleza? E aqui do pub fotos a gente vai colocar uma função também. Vamos passar o do parâmetro, em vez de CI, vamos colocar f e aqui vamos colocar foto, beleza? Só para a gente renomear novamente. E aqui dentro a gente vai concatenar de novo o nosso HTML, tá? Então vamos colocar aqui, ó, HTML
mais igual. E aqui a gente vai colocar as nossas imagens agora. Então vamos recortar essa linha aqui, ó, Ctrl X, Ctrl C, né? Eu coloquei aqui a concatenação da nossa imagem aqui, ó. Imagem src pub, só que agora não é pub, tá? Então o que a gente precisa fazer aqui? A gente precisa concatenar, então aspas simples mais, agora vai ser foto e vai ter o caminho da foto. E aqui onde está fechando as chaves, a gente apaga mais aspas simples. E aqui a gente vai dar um ponto e vírgula no final. Então a gente já deu um loop aqui nas nossas imagens. Então a gente apaga esse loop aqui. Beleza? Apagamos aqui. E apagamos essa linha de sobra aqui. Deixa eu apagar essas linhas aqui que está sobrando também. Só para ficar mais perto, para a gente conseguir visualizar numa tela só. Beleza? Tá, aqui a gente vai dar um espaço. Bom, a sua função for each, ela tem que ficar exatamente do jeito que está aqui, tá? Então, se você quiser, pode pausar o vídeo agora e copiar para ficar exatamente do jeito que está aqui. Só que aqui a gente ainda não finalizou. Por quê? Porque a gente tem aqui a nossa URL base. A gente precisa estar substituindo essas variáveis URL base aqui para a gente estar funcionando corretamente, tá? Como que a gente vai estar fazendo isso daqui? A gente pode fazer simplesmente o seguinte, a gente pode criar uma variável aqui, tá? Então vamos criar aqui em cima, antes do nosso Ajax, ou pode ser depois aqui da nossa response, tanto faz, aí você que define onde você vai criar essa variável, tá? E vamos colocar aqui, ó, var url underline base é igual uma string que a gente vai definir. E aqui a gente vai estar utilizando, url base, tá? E a gente vai estar utilizando essa URL base aqui, tá? Então aqui onde tem variável URL base, a gente vai concatenar com essa nova variável aqui, tá? E a variável do jQuery é diferente do nosso RenTPL, tá? Então a gente vai fazer o seguinte, onde tem aqui variável URL base, a gente vai dar Ctrl D, tá? Acho que é 3 lugares apenas aqui, 3 lugares, isso daí. E a gente vai apagar o cifrão, apagar as chaves, colocar aspas simples mais, depois da URL base mais aspas simples e vamos apagar as chaves ali, beleza? Então ficou agora exatamente assim, URL base concatenada, tem um feed, pub, URL do usuário e assim por diante, tá? Então o que eu aconselho você agora? Pause esse vídeo, copie todo esse código aqui do jeito que está aqui. Você viu eu fazendo um código bonitinho, sabe que cada linha está fazendo aqui, mas eu quero que você copie agora todo esse código para ficar exatamente igual ao meu, beleza? Bom, acredito que você já tenha copiado esse código e ficou perfeitamente igual ao meu aqui, tá? Vamos dar um Ctrl S aqui para a gente estar salvando. Vamos ver se nosso arquivo aqui JS está minificando, tá? Acredito que está minificando, beleza, tá? O que a gente precisa estar fazendo aqui? A gente precisa estar validando essa URL base aqui. A gente precisa estar colocando alguma coisa aqui, tá? Então a gente vai colocar aqui no código na mão mesmo, tá? Então vamos colocar aqui, ó, http o localhost, que a gente está no nosso local, tá? Localhost barra é isso daqui. Essa é a nossa URL base, localhost, tá? Então vai ter aqui localhost barra feed barra o link do usuário, tá? Então vai ficar apenas isso. Então a gente criou uma variável URL base para a gente estar utilizando aqui, para a gente não estar colocando localhost todas essas variáveis aqui, tá? Bom, o que a gente precisa fazer? A gente já montou a nossa div HTML item aqui. Agora a gente precisa estar passando esse HTML aqui para um determinado caminho. E qual que é esse caminho? Se a gente vir aqui no nosso feed e a gente inspecionar esse elemento aqui, ó, a gente tinha aqui, ó, a section publicações. Então a gente vai colocar todo aquele HTML dentro de publicações. Então vamos fazer o seguinte, aqui, ó, vai ser ponto publicações, tá? Então ele vai estar colocando todo o HTML montado dentro da div publicações. Vamos dar um Ctrl S para estar salvando. Nosso arquivo compilou aqui JS bonitinho, tá? E vamos agora dar um Ctrl F5 com o nosso head aqui, tá? Então vamos aqui, ó, Ctrl F5. Ah lá, observe o seguinte, que a nossa publicação já foi montada. Só temos aqui, ó, publi texto, que a gente não trocou a nossa variável, mas a gente vai trocar, tá? Então o que acontece? Se a gente vir um pouquinho aqui para cima, ó,
Deixa eu ver onde está a função aqui. Aqui, ó, get publicações. Depois aqui do nosso 404, que é o nosso favicon que ele não achou, tá? Temos aqui get publicações. E aqui ele tem uma resposta aqui, ó, dos nossos objetos. 0, 1, 2, 0, 1 e 2, que é as 3 últimas publicações, tá? Então temos aqui o ID da publicação, o texto e assim por diante, tá? Então o que a gente precisa fazer? Primeira coisa, tá corrigindo isso aqui, ó, onde está pub texto. Deixa eu ver aqui no nosso HTML, tá? Então aqui, ó, temos pub texto, a gente concatenou direto, tá? A gente precisa estar fazendo o seguinte, a gente precisa estar apenas dando um maisinho aqui, tá? Então vamos apagar esse daqui e apagar esse daqui, tá? O que a gente pode estar fazendo? A gente pode estar colocando tudo isso daqui, ó, numa linha só, para ficar melhor de visualização. Temos aqui então a nossa div texto, concatenado aqui o pub texto, tá? O que a gente pode estar fazendo também? Aqui embaixo, ó, perceba na nossa imagem, a gente está concatenando aqui, depois colocando um espaço vazio aqui, sem nada, tá? E estamos concatenando de novo. Aqui a gente pode fazer o seguinte, a gente pode apagar essas aspas simples e deixar apenas um maisinho, URL base mais foto.caminho, que vai funcionar do mesmo jeito, tá? Então vamos dar um Ctrl S, vamos ver se nosso JS minificou, bonitinho, e vamos dar agora um Ctrl F5. Olha lá, percebam o seguinte, que já temos aqui um texto nulo, então significa que ele não trouxe nada, tá? Essa publicação não tem texto, mas aqui embaixo já tem, ó, publicação sem foto, essa é uma publicação com fotos, então temos lá as nossas 3 fotos, e ficou 3 publicações, uma publicação, 2 publicações, 3 publicações, tá? A gente só precisa estar validando esse nulo aqui, tá? Vamos dar um F12 aqui e vamos recarregar a nossa página, tá? Vamos lá na nossa rota que faz o get publicações, que é essa rota aqui, ó. E vamos vir aqui no nosso resposta e a nossa primeira publicação é essa daqui, tá? Então vamos ver que está trazendo aqui, ó. O texto está trazendo um nulo, então a gente precisa estar verificando se ele é exatamente nulo e não vazio, tá? Então aqui, ó, em vez de ser diferente de vazio, vai ser igual aqui embaixo nas fotos, diferente de nulo. Então vamos estar colocando aqui, ó, diferente de nulo. Ctrl S para estar salvando. Nosso arquivo JS compilou bonitinho, minificou, tá? Ctrl F5 aqui. Ah lá, já não temos mais o nosso nulo aí, temos apenas a nossa foto que o usuário publicou apenas uma foto. Aqui embaixo temos a publicação sem foto, apenas texto, e aqui embaixo temos publicações com texto e imagens, tá? E o que acontece agora? Para a gente dar o nosso feed infinito, vai ser muito simples, a gente precisa verificar se o nosso scroll chegou no final da nossa página. Se ele chegar no nosso final da nossa página, a gente vai passar com o ID mais um do que está aqui na nossa página e vamos estar colocando para recarregar novamente as publicações, no caso as mais 3 publicações. Mas isso a gente vai estar fazendo numa próxima aula, beleza? Então essa foi a aula que a gente conseguiu estar retornando e estar trazendo aqui as publicações e mostrando as 3 últimas publicações aqui no nosso feed, só que agora com o nosso Ajax, em vez de ser carregando lá no na nossa home controller, nós colocamos direto no nosso controlador de publicações, beleza? Então é isso, pessoal. Até a nossa próxima videoaula.